Então, vou me apresentar um pouco inicialmente. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga formada há 4 anos, né? E desde a faculdade eu tenho ligação já com as crianças. Eu trabalho na linha do cognitivo-comportamental, que é, então, a gente tenta trazer tanto a parte das emoções e dos comportamentos para que tenha um bem-estar maior da pessoa, né? Só que eu também sou espírita, sou kardecista, né? Desde os 15 anos eu vou por perseverança, e aí sempre tive uma mediunidade, já desde criança, conversando com vô e com vó, que já tinham desencarnado. E hoje em dia eu trabalho na evangelização das casas, né? E faço trabalho de intercâmbio, né? Então, assim, sempre tive envolvida com a parte de espiritualidade. E até é engraçado contar que quando eu fui chamada para fazer essa palestra, eu tinha uma palestra pronta. Eu falei assim, já tenho mais ou menos o que eu vou dizer, então tudo bem. Começo de janeiro, eu estava lendo o livro Nos Domínios da Mediunidade, que era um estudo que eu estava precisando fazer. E enquanto eu estava lendo, eu ouvi assim, para de ler e vai escrever sua palestra. Em 30 minutos a palestra estava escrita. Então, assim, muitas coisas mudaram do que eu ia dizer. Então, acho que não foi por acaso, né? E a palestra ela é referente à relação entre pais e filhos, né? Só que antes de a gente falar da relação entre pais e filhos, eu sempre gosto de trazer o pensamento para nós. Porque antes da gente ser pai e mãe, a gente também já foi filho, né? Cada um que está aqui tem a sua história, foi criado de uma forma, né? E isso não estou falando dentro da espiritualidade, estou falando dentro da psicologia. A gente sempre trata isso, né? De que cada um vai trazer para a sua história, para os seus filhos, aquilo que a gente já aprendeu, né? E aí, a gente vai dizer que a gente tem alguns tipos de pais, né, dentro do consultório. Tem aquele pai que vai trazer as suas teorias dos pais, que a gente diz, que é com a forma que os pais criaram ele, né? Aqueles que querem fazer tudo ao contrário que os pais fizeram, às vezes por alguma coisa negativa que passaram, então querem fazer tudo ao contrário, né? E aqueles pais que estão no meio do tiroteio, que não sabem o que estão fazendo, né? Que também não têm teoria nenhuma antiga, então estão perdidos no meio do tiroteio, né? E essas diferenças de criações vão trazer as diferenças de pais, né? Às vezes a gente vai dentro da escola e cada pai na reunião pensa de uma forma, né? E isso vem da forma que a gente foi criado, da forma que a gente, né, traz as nossas lembranças. E uma vez eu estava dentro de um curso e aí eles falando que a gente vai trazer isso dos pais, né, a forma que a gente cria, das oportunidades que a gente tem na vida. E aí ela falou de uma criança que às vezes nascia numa comunidade pobre. E aí eu fiquei pensando, eu falei, mas se ela não teve condição de pai, de mãe, de terem criado da melhor forma, de ter a melhor educação, é só por isso que ela vai precisar ter uma visão negativada da sociedade, né? Ela não vai poder ter outras oportunidades, né? E aí, lógico, eu puxei para a parte do espiritismo, na parte do meu aprendizado, né? E aí eu falei assim, então Jesus nasceu, né? A Maria e o José estavam fugindo, e aí ele nasceu num lugar, né, pobre, não tinha nada, né? Eu fico até imaginando como que Maria teve um filho ali naquela situação, né? Só acho que pela misericórdia de Deus. E aí eu, como psicóloga infantil, eu falo, como que será que foi Jesus criança, né? Que ensinamento será que ele me daria naquela época para eu trazer agora para os pacientes, né? Então, se fosse conforme o pensamento, né, de alguns teóricos, o Jesus não teria oportunidade na vida, né, por conta dos comportamentos, né, de ter nascido pobre. Mas não é assim, né? A gente tem as nossas oportunidades e a gente pode mudar tudo aquilo que a gente fez, né? E aí eu lembro, né, também de uma das minhas passagens favoritas, que é do filho pródigo,
né? Então, ele precisou sair de casa, ele precisou errar o máximo que ele conseguiu, gastar todo o dinheiro e para voltar para casa, né? Para voltar, ser aceito pelo pai de novo, né? E conseguir repor a sua vida, se ver diante da sociedade, né? Então, tudo isso que eu estou falando é referente a gente pensar da forma que a gente foi criado, para depois a gente pensar que aquilo que a gente foi criado não necessariamente é a nossa família agora, né? Tem coisas que a gente pode mudar, tem coisas que a gente pode trazer de lá, né? E aí a gente, às vezes, precisa chegar, o ser humano, às vezes, precisa chegar no máximo da dor para que tenha alguma mudança, né? Igual aconteceu com o filho pródigo, né? Ele precisou passar por muito mal para conseguir voltar para casa, para conseguir se recompor, né? E, às vezes, o ser humano, até hoje, a gente precisa disso. Sair para levar uns tapas na vida e voltar, né? Para valorizar o que a gente tem. E a nossa visão é que precisa ser em casa que a gente tem o nosso maior seguro, a nossa maior segurança, né? Porque mesmo que a gente está indo ruim no trabalho, que está acontecendo coisa ruim lá fora, a nosso lar precisa ser um local de segurança, né? Não estou falando de estrutura física, estou falando em harmonia, né? De ser espiritualizada, né? E a criança também precisa disso. Eu trago esses elementos para dentro do meu consultório, não com a palavra da espiritualidade, mas da segurança que a criança precisa ter dentro dos pais, né? Então, essa questão da gente precisar, às vezes, sofrer lá fora para a gente mudar lá dentro, né? E, às vezes, a gente precisa ir para a casa do pai, independente da sua religião, seja no centro espírita, seja na católica, seja na evangélica, né? A gente sempre busca Deus e Jesus em primeiro lugar. Isso eu vejo no consultório também. Eu tenho pacientes de todas as religiões, né? E eles sempre procuram primeiro a palavra de Jesus e de Deus para procurar o atendimento psicológico. Isso é verdade, isso é fato, né? E eu falo assim, graças a Deus, né? E aí a gente, né, ao longo desses anos de quando vocês eram pequenos, a gente teve muita mudança, né? De valores, né? Muita mudança nas gerações. E aí, né, tem pai que fala que piorou, mas na verdade eu falo assim, a gente sempre está em evolução, o planeta Terra para mim sempre vai estar em evolução, né? Se hoje está difícil, pensa lá na Idade Média, na Idade Média também a coisa era difícil, né? O que me preocupa hoje em dia? Me preocupa não é as mudanças de gerações, são as mudanças dos valores, né, e das relações que estão acontecendo. Né? Eu mesmo não tenho filhos ainda, vou ter os meus. Mas, né, alguma facilidade, eu não sei qual a questão, eu tenho muita ligação com a Meimei, não sei se vocês conhecem, né? Ela é uma entidade que cuida de crianças, eu sempre tive muita relação com ela. Quando eu cheguei no Perseverança, aí tinha a imagem da Meimei. E eu olhei e falei assim, olha, essa moça é famosa. E aí, né, meu namorado falou assim, então, não, né, quase ninguém conhece ela. Eu falei, não, mas eu conheço ela, né? Então, a gente sempre teve uma ligação muito forte. Então, o que eu falo, o problema maior hoje em dia não está nas mudanças de gerações, está na mudança das relações que a gente teve, né? Entrando na parte da psicologia, também, a gente está vivendo uma geração que é muito exagerado em tudo. É muito exagerado na droga, muito exagerado no álcool, muito exagerado em outras coisas, na internet. É muito exagerado em comportamento, né? Pais falam, olha, na minha geração não era assim, né? Eles estão muito exagerando em muita coisa. E o que eu percebo é que eles não estão tendo a ideia da palavra consequência ou inconsequente, né? Eles estão cada vez mais sendo inconsequentes com as atitudes, mas eles não conhecem a palavra,
Eles não conhecem determinadas atitudes, né? É tudo imediatista, né? Tudo eu preciso para agora. Se eu não consigo agora, então eu fracassei a minha vida inteira, né? Isso principalmente adolescente. Para eles, se eu já fui mal numa prova, eu já fracassei completamente, né? Quantas vezes eu não fracassei, eu falo para eles. Eu mesmo, no momento de rebeldia na minha adolescência, eu repeti de ano. E aí, né, eu lembrei, eu falei assim, eu precisei cair para levantar e ver que aquilo não era o fim do mundo, né? Assim como eu passei dificuldade na faculdade em algumas matérias. Eu, por exemplo, sou extremamente sensível. Tinha uma aula lá que era de anatomia. Primeira vez que eu entrei na sala, eu caí para um lado, eu desmaiei, eu não conseguia ver aquilo. A gente sempre vai ter isso. Facilidades, né? E outras dificuldades, né? E aí, o que eu sempre ouço? Meus pais estão me impedindo de ser feliz. Meu pai que me impede de fazer as coisas, né? E aí eu vejo uma relação de 2 pontos. Pais que muitas vezes negativam tanto a criança ou tanto o adolescente, que aí ele precisa lutar para se colocar dentro da família, e aí ele vai fazer birra, vai dar show, vai querer chamar atenção, né? E aqueles pais que fazem tudo, né? Nenhum dos 2 pontos é bom, né? A gente tem que ter uma mediação de tudo isso, né? Não cabe mais aquela geração que batia por tudo, né? Hoje eu recebo pacientes que apanham, mas aí eu tento explicar da melhor forma de que isso não vai resolver a situação, mas também não cabe aqueles pais que fazem tudo pela criança, né? A gente tem que colocar limites em algumas situações. Isso não é mostrar a autoridade, mostrar quem é mais elevado. Não, é mostrar que existem regras, até mesmo em sociedade a gente tem regras, né? E a gente precisa passar isso para eles, né? Então a gente não pode diminuir nenhum dos 2 papéis, nem o da criança, nem o dos pais, né? A gente tem que manter um equilíbrio. E é por isso que dentro do consultório eu tento ensinar tanto para os pais, tanto para as crianças, a inteligência emocional. Então, a inteligência emocional é quando a gente se auto-percebe naquilo que a gente está fazendo de ruim, né? Que comportamento que a gente está tendo que não é legal, para que a gente se autoconheça. Às vezes a gente tem raiva mesmo. Às vezes a gente está num dia ruim. Opa! E às vezes a gente, né, falam coisas que a gente não gosta. Quando a gente percebe aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue olhar para o outro. Então, para os nossos filhos, para os nossos netos, e entender o que ele passa. E aí criar uma relação de empatia e de andar juntos, de caminhar juntos, né? Então, é isso que eu tento passar dentro do consultório, para que a gente se perceba, né? Entenda o que a gente está sentindo. Tem pai que, às vezes, nega que sente raiva. A gente sente raiva, é natural da gente, né? Se a gente não sentisse, a gente não estava aqui. A gente estava numa esfera muito superior, né? E a gente sente, às vezes, frustrações diante dos nossos filhos, né? Diante de comportamentos e na nossa relação, né? Por isso que a gente precisa aprender a perceber o que a gente tá sentindo. E quando a gente percebe o que o outro está sentindo também, a gente melhora a relação, melhora a conversa, né? E aí, eu ouço muito assim, parece que meu filho não está me ouvindo. Nossa, mas eu falo, ele tem problema. Aí a gente manda para fazer o PEC, que é o PAC, o PEC e o PAC, para ver se tem problema de audição. Mas a criança não tem problema de audição. E aí eu falo assim, eu explico para os pais, eu sempre gosto de explicar em palestra. A gente tem que pensar que a gente é adulto e ele é criança.
Ele pensa igual a gente? Não. Só que, falando em estrutura cerebral, é diferente também. Vou dar um exemplo. Tenho muito problema com criança que não consegue seguir regras. Regras que eles falam, mas eu falo assim, não é regra, é etapas que a gente precisa fazer na nossa rotina. Então, começa que a criança às vezes não tem rotina. Eu falei, vamos criar primeiro uma rotina. E aí vocês vão conhecer a mãe que fica assim, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, toma o seu banho. E aí a criança tá lá assim, ó, travou. E aí as mães até me zoam que eu sou a super nani, que é o tipo da teoria que eu sigo. Eu trabalho muito em casa, eu vou na escola e eu fico analisando para ver o que está acontecendo de errado ali, né? E aí a criança tá lá assim, ó. Fala, vai tomar banho, a criança tá lá. E eu falo assim, olha, quando eu falar para vocês assim, olha, você precisa tomar banho. Tá bom. Você já sabe que você tem que ir lá pegar a toalha, ir lá ligar o chuveiro, passar shampoo, passar creme, tal, e terminar seu banho. Isso já é automático para você. Você não precisa parar para pensar muito nisso, só se você tiver uma mudança no seu banho. Sei lá, passou por uma cirurgia, alguma coisa. Para a criança acontece diferente. É assim, vamos tomar banho? Ele fala, tá bom, vamos tomar banho. O que é tomar banho? Ah, tá, tomar banho, quando eu vou lá debaixo do chuveiro, cai água, eu me limpo e tal. Ah, beleza, isso que eu vou tomar banho. O que eu preciso para tomar banho? A toalha. Aí ele vai lá pegar a toalha. Pegou a toalha. Aí ele olha, tá passando galinha pintadinha na TV. Aí ele vai olhar a TV. Aí ele parou. Aí a mãe vai lá, tá, tomar banho. Aí ele, é verdade, tava indo tomar banho. Aí o que eu preciso para tomar banho? Ah, preciso tirar minha roupa. Aí nessa a mãe já tá arrancando a roupa da criança, fala, você é lerdo, meu Deus, você não me ouve. Então, assim, eles têm uma diferença no processo do pensar deles. A parte neural deles não está completamente formada e nem ligada. Para a gente tá, para eles não tá. Então, eu sempre falo, já que ele está tendo tanta dificuldade para seguir uma rotina, e ele é visual, criança é muito visual, né? Eles adoram assistir coisas, ver figura, ver figurinha. Então, vamos criar uma rotina? Já vai lá, mostra para ele o que ele tem que fazer. Olha, você precisa pegar a toalha, tirar a roupa, ele vai seguir a sequência. Aí tem mãe e pai que fala assim, nossa, é mágica. Eu falo, não, é criar rotina, é criar etapas para que ele seja autossuficiente, né? A forma que eu trabalho é isso que eu quero da criança, que ela aprenda a ser autossuficiente, né? Para que ele se perceba o que ele está fazendo, né? Por isso que hoje em dia muita criança tem problema de alfabetização, tem problema de leitura, né? A cabecinha deles está sendo tão cheia de informação, seja por celular, por tecnologia, que eles acabam regredindo quando eles precisam prestar atenção em alguma coisa. Então, vem a dificuldade de aprendizado, vem a dificuldade para a leitura, né? Porque aí eles falam, mas na nossa época era diferente, é porque na nossa época não tinha galinha pintadinha para ficar pulando, né, na gente, para ficar pulando na frente da tela e criar ligações neurais que não precisavam ser ativadas antes do tempo. Não estou falando para vocês tirarem tudo da criança, que aí ela vai dar um pane lá no sistema dela, né? Mas que a gente pode diminuir a questão de celular, de algumas coisas. Eu conheço paciente que chegou para mim que ficava 7 horas seguidas no celular. Isso é muita coisa, é muita informação. Se ele não consegue ter uma informação de um banho, né, como é que ele vai ter informação de outras coisas? Né? E aí vocês vão falar assim, nossa, Thaís, mas então a culpa é só minha? Né? E não. A culpa não é só dos pais. Tem muitos pais que chegam para mim e falam assim, nossa, então a culpa é toda minha. Falei, não. A gente tem 3 tipos de ser criados, né? Aquele dos pais que eu falei lá no começo. Aquele que quando a gente já está em sociedade, quando a gente vai para a escola, ou depois para o trabalho.
e aquilo que vem com a gente, a nossa carga emocional, a nossa personalidade, e nós espíritas podemos falar das nossas encarnações. A gente vem com uma memória de encarnação, né? Já que a gente tem essa compreensão, que a gente tem isso, né? Então, o que o meu filho passou? Às vezes, a gente está com um ser do nosso lado que ele tem muito mais anos de espírito do que a gente. A gente, às vezes, tem 50 anos, ele tem 300, né? Mas ele está chegando agora na Terra, né? Eu já ouvi muito isso. Ai, meu filho é meu obsessor. Às vezes é. Às vezes é mesmo, né? Mas aí, por uma graça divina, graças a Deus, eles podem vir do nosso lado para a gente se recuperar de alguma coisa. Ou a gente é o obsessor do nosso filho também. Pode ser ao contrário, a gente não sabe o que aconteceu, né? E ainda bem que a gente não sabe o que aconteceu, né? Imagina o quão sofridos seriam as coisas, né? E, por exemplo, eu tenho uma mãe que ela é umbandista. Então, ela tem conhecimento de encarnação. A teoria dela é diferente, mas o aprendizado que ela tem de vidas é a mesma. E para ela, às vezes, fica muito mais fácil conversar sobre o comportamento dele, que ele é muito nervoso, né? Ele sempre foi assim. Ele bate muito, ele quebra coisas, né? E aí ela questiona isso, né? E às vezes fala assim, então não vamos pensar no passado, no que aconteceu. Vamos focar agora, no que a gente pode melhorar agora nele, né? O que a gente pode melhorar na gente também, né? E aí eu quero ler uma parte do livro do Pão Nosso. Aprendam primeiro a exercer a piedade para que a sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. E ele fala, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alute a piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nefráticas de casa e se esforça para eliminá-las, aguardando a decisão divina do seu tempo. Então, ele está falando que, né, às vezes a gente está no meio da nossa casa e a gente quer ajudar 100 mil lá fora, mas dentro da nossa casa isso não acontece, né? A gente tem brigas, e é briga o tempo todo, pais que não se conversam, que não conversam com o filho, né? Então, a gente tem que colocar isso em prática dentro de casa, né? E aí eu questiono qual que é a moral que a gente está passando para os nossos filhos, né? Que tipo de moral, tanto da sociedade, tanto cristão, que a gente está passando para os nossos filhos. Ano passado mesmo, eu perdi um amigo com 28 anos de câncer, né? Ele era um menino lindo e ele acabou, né, se definhando na nossa frente, né? E assim, as últimas etapas de vida dele, mesmo que a mãe dele soubesse que isso uma hora ia acontecer, nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para isso, né? Para perder um filho. E aí o que eu percebi? Que os amigos que estiveram do lado dele, nesses últimos tempos, eram os que mais tinham moral cristã dentro. Não necessariamente eram espíritas, mas acreditavam e tinham o amor de Jesus para auxiliar ele naquela hora. Agora ele está bem, ele está ótimo, ele já mandou mensagem, psicografia, e era aquilo que ele precisa passar na vida dele, né? A gente se questionava do porquê, né? A mãe dele hoje em dia se questiona muito o que fez de errado, como que eu criei, se eu fiz alguma coisa de errado na criação ou na dela mesma, e não,
É coisas da vida, coisas dos nossos planejamentos, dos nossos erros, dos nossos acertos, né? E aí eu quero que vocês vão para casa pensando nisso. Qual que é o valor moral e cristão que eu estou passando para eles, né? Como que eu posso ajudar? É dando as dicas, igual eu falei? É gritando menos? É procurando ajuda em algum lugar que talvez eu não tenha controle da situação? Né? Eu preciso voltar lá para a casa do pai para resolver as minhas situações? Né? E aí vem aquela famosa frase, né? Que Deus nunca nos dá um fardo maior do que a gente pode carregar, né? Eu trabalho muito com criança autista, que tem problemas de deficiência intelectual, né? E os pais se perguntam muito isso, né? O que eu errei? Só que muitos deles, às vezes, estão errando agora, né? A gente tenta ajudar aqueles que aceitam ajuda, né? Então, a gente, né, por exemplo, eu tinha um paciente autista severo, não tinha fala, ele já tinha 10 anos, e ele era extremamente agressivo. Mas agressivo, assim, de quebrar coisa da escola, de me bater quase todos os dias, né? Só que ele tinha um obsessor muito forte, e eu via ele, né? E eu tentava acalmar, fingir, né, que não existia ali, tentar ajudar ao máximo, mas a família não queria. Não estou falando ajuda espiritual, estou falando ajuda física, psicológica. Então, meu filho tem problema, não precisa de regra, não precisa seguir, não precisa de rotina, não precisa ter nada. Ele tem autismo, coitado, e não é. Você não sabe qual que é. Às vezes ele é um espírito elevado. Ou às vezes ele veio para mim, aquela criança veio para a Terra para ter uma certa rigidez e certas regras para que ele conseguisse se evoluir, né? E a gente tem que ter uma divisão de ideia do que é submissão, do que é que a gente querer ter filhos submissos, porque isso acontece muito. De eu ver o pai que quer, na verdade, ter filho submisso. Ele não quer andar do lado do filho. Ele quer que tudo que ele mande a criança faça em obediência, né? E aí falar assim, tem que consertar ele. Não é consertar, né? A gente não tem que ter essa ideia de que ele está quebrado, né? O que a gente pode é mudar. Mudar a gente, mudar a criança, né? E a questão a autoridade é diferente de educador, né? Tá batendo reflexo ali no relógio, eu falei, meu Deus, passei do horário. Então, a gente tem que ter uma diferença do que a autoridade e do que é o educador, né? Dos que me acompanham sempre, né? Uma das entidades que sempre estão comigo é uma criança. E, às vezes, ele se manifesta, né, no meu trabalho só, né, que a gente tem autorização. E uma vez a mensagem dele foi essa. Eu vou muito na casa das pessoas durante o Evangelho no Lar, somente nas que têm criança. E ele via que os pais obrigavam a criança a participar do Evangelho do Lar. Ele tinha que sentar lá, ficar quieto, acontecia todo o Evangelho do Lar, eles falavam tudo e depois, pode ir embora. E ele fala assim, se eu fosse criança, eu também ia querer não participar do Evangelho. Que aí eles levavam a criança depois para triagem, falando, olha, tá obsediada, não quer fazer Evangelho, não quer ir no centro. E aí a questão dele era assim, poxa, é um Jesus quase que meio que punitivo, porque eu sou obrigada a fazer aquilo, eu sou obrigado a ficar lá sentado ouvindo coisa que eu nem entendo, né? E aí o que ele quis passar é que assim, vamos começar a contar histórias para eles de Jesus. Compra um livro infantil, conta para ele, explica para ele o que você está falando no Evangelho do Lar, né? O que aconteceu, que valor que você pode passar para ele, ele vai ficar melhor durante o Evangelho. Ele vai compreender, ele vai começar a ter moral dentro de casa, né? Então, uma das mensagens que ele mais bate o pé é essa, né? Deixa somente, eu percebi que aqui também tem a parte de criança e adolescente, né?
Então, deixava essa parte de Jesus e de explicar as coisas só para os tios lá do centro. Eu não preciso. Mas precisa, vocês são os pais, né, os avós, né? A gente precisa passar esses valores para eles, né? Então, a diferença, né, da autoridade para o educar. A gente tem que educar, a gente tem que caminhar junto deles, né? Tem que ser amigo deles, tem que compreender o que está passando. Sempre lembrando, a gente é adulto, a gente consegue se colocar no lugar dele, mas ele ainda não consegue se colocar no nosso lugar, né? E aí, outra questão que eu quero passar é sempre lembrando os pais de que o filho, né, o seu filho não é você, né? Aquilo que talvez valeu para você lá atrás, não vale para ele hoje em dia, né? O seu filho, ele não pode ser a sua desculpa de vida. Não fiz faculdade por causa do meu filho. Eu não tenho o trabalho que eu quero por causa do meu filho. Eu tô com a minha mulher por causa do meu filho. Eu ouço muito isso. Casamento que é sustentado e a culpa é colocada no filho. O casamento, ele pode estar por causa do filho, mas você não pode colocar a culpa nele. Ele não é o culpado. Você aceitou trazer ele para sua família, né? Você aceitou ele no meio do seu lar, né? Como que ele agora vai ser um fardo para você? E a gente fala que tem algumas famílias, né? Tem diferentes famílias. Aquelas que eu disse lá atrás, que entra em casa, que o problema está pegando tanto, que entra em casa e ninguém fala com ninguém, vai cada um para o quarto, somente pais que têm adolescente, né? Vai cada um para um lado, entra, janta e fica quieto. Tem aqueles outros que dentro de casa é silêncio, só que o vizinho, a tia, o papagaio, todo mundo sabe o que acontece dentro de casa, mas ninguém se conversa, ninguém resolve, né? E aqueles que já desistem de tudo, né? Tem aquelas famílias que não conversam, não procuram ajuda, e aí a família se desfaz, né? A gente tem que aprender a procurar dicas nos lugares certos. Não vai ser a vizinha, não vai ser a tia, não vai ser... Vai ser dentro de profissionais, vai ser na casa espírita, vai ser da onde é a sua religião, né? A gente tem que aprender a ouvir aquilo que o outro tem para falar e a gente se resolver. E resolver, às vezes, não é só no positivo. Às vezes, vocês viram que aquilo não vai dar certo mesmo, aquele casamento, sei lá, não vai dar certo mesmo, né? Ou aquele núcleo de família não vai dar certo. E aí tem aqueles que, poxa, que bom que deu certo, vamos continuar, vamos conversar. Às vezes a gente conversa e não dá, ok. Mas não coloque o seu filho como um fardo das situações que não ocorrem na nossa vida. Então, é o que eu sempre falo. Tem pai que às vezes fala assim para mim, eu deixei de fazer faculdade, eu não tenho o emprego que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, tudo por causa dele. Eu faço tudo por ele. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, será que a gente está mesmo fazendo tudo por ele? E a mágoa que está na gente também, né? A gente só vai conseguir deixar ele bem se a gente estiver bem também, né? Nessa questão de relação e de educação, né? E aí o respeito que a gente tem pela criança é o respeito que ele vai ter pela gente, né? Também. Então, a disciplina ela não é maltratar a criança, né? A disciplina, até mesmo o Chico Xavier, ele não precisou ter 3 regras, a disciplina e a disciplina. A disciplina não é a base do grito, vai ser na base da conversa, vai ser na parte do entendimento, né? E aí, hoje em dia, eu percebo que a gente está recebendo muitas crianças, né? Que elas são diferentes, né? Realmente. A gente está recebendo uma leva de crianças que elas estão precisando dessa evolução espiritual delas, né? A gente está entrando numa nova era, né? De coisas diferentes, né? E aí seja esse irmão que venha para se resgatar, talvez uma última oportunidade para ele se resgatar, seja aqueles irmãos que estão vindo, que têm uma superioridade e que eles vão se desenvolver aqui, né?
Tem hora que eu até brinco, porque tem criança que o pai fala assim, ele não ouve, ele não faz nada, ele está atrasado nas coisas, ele não sabe escrever, ele não sabe ler. E aí eu fico pensando, eu falei, meu Deus, imagina quanto tempo essa criança ficou desencarnada, agora ela voltou para a Terra e não tem... É difícil de você pegar no tranco no corpo, né? A gente vai, às vezes, demorar um pouco, cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua evolução. Você não pode comparar com o do vizinho, com o do primo, com o do tio. Ele tem a sua especialidade, ele tem a parte positiva e a negativa, né? Na minha teoria, a gente parabeniza muito. E através de um adesivo, às vezes um parabéns, e a criança fica, meu Deus, tipo, isso não aconteceu comigo ainda. Só quando eu faço coisa errada que minha mãe fala comigo. Quando eu faço uma coisa boa, eu não tenho retorno nenhum, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. E aí quando eu ensino isso para o pai, olha, se ele virou e fez uma letra correta, parabéns, que legal que você fez isso. A criança ela não tinha essa percepção às vezes, né? Às vezes ela precisa desse algo a mais para se sentir bem. Lembra que eu falei? Né? Tem criança que luta tanto para se colocar dentro da família que ela vai fazer comportamentos que não são adequados mesmo. Vai ser negativa, vai fazer birra, vai brigar na escola, vai bater, vai xingar e às vezes ela só quer a atenção, né? E essa história, tem gente que fala, essa história é mentira, não é verdade. Né? Tem criança que quando a gente muda esse padrão de pensamento, eles melhoram muito, né? Então, a gente saber receber essas crianças, mas lembrando de sempre se analisar. Estou fazendo isso certo? Não estou fazendo? Poxa, eu estou parabenizando ele? Estou mostrando para ele o que é respeito? Estou mostrando para ele o que não é respeito? Né? E criança funciona muito com explicação. Eu tinha um paciente que ele não tomava banho. Parecia que estavam matando um cidadão dentro do apartamento todo dia. Porque ele gritava tanto que ele não queria tomar banho. E aí, um dia, a nossa primeira tentativa é a explicação, né? Na psicologia. Então, eu sentei com ele, eu trouxe um negócio que fedia muito. E eu mostrei para ele, olha, esse cheiro que a gente fica se a gente não toma banho. A gente tem alguns bichinhos que podem ficar na gente se a gente não toma banho, né? Coisas que a gente não vê a olho nu, mas eles estão lá. Existem um monte de gente no planeta Terra que estão querendo tomar banho e não tem água. E aí, na verdade, eu acho que ele começou a tomar banho porque eu falei dos bichinhos, porque aí ele ficou com muito nojo. Hoje em dia, ele até reclama para tomar banho, mas ele toma. E aí a mãe falou assim, nossa, mas é milagre. Eu falei, não é milagre, é explicação. Você já parou para explicar alguma coisa que ele não faça? Tenta explicar para ele. Olha, isso, isso, isso. Ah, nunca expliquei, então explica. Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por que eu tenho que ir na escola? Mostra exemplo, já que a gente tem internet hoje em dia, mostra exemplo. Olha, se você não estudar, acontece isso, você vai ficar com falta disso. Né? E parabenizá-los, né? E aí eu quero ler por último. Dizem que eu sou o futuro, não me desampares o presente. Dizes que sou a esperança da paz, não me induzas à guerra. Dizem que eu sou a promessa do bem, não me confies ao mal. Dizes que eu sou a luz dos teus olhos, não me abandones à treva. Não espero somente o teu pão, dá-me a luz e entendimento. Não desejo tão só a festa do teu carinho. Suplico-te amor com que me eduques. Não te rogo apenas brinquedos. Peço-te bons exemplos e boas palavras. Não sou simples ornamento do teu caminho. Sou alguém que te bate a porta em nome de Deus. Ensina-me o trabalho e a humildade, o devotamento e o perdão. Compadece-te de mim e orienta-me para o que seja bom e justo. Corrige-me enquanto é tempo, ainda que eu sofra. Ajuda-me hoje, para que o amanhã eu não te faça chorar. Então, assim, a gente tentar trazer eles ao máximo do nosso lado. Eu sempre trago isso para os pais. Tenta ser amigo do seu filho, né? Não como inimigo, né?
e aí levar para que vocês levem para casa. Se vocês conseguem praticar a inteligência emocional, que é se autoconhecer para você conhecer ele, se você está tendo mais autoridade ou sendo mais educador do que ele. Se está tendo mais autoridade, vamos tentar mudar para ser mais educador, né? E qual é o valor moral e cristão que a gente está dando para nossas crianças, né? Tudo isso vai impactar na nossa relação, nessa relação com ele. No trabalho do intercâmbio, a gente recebe tanto crianças, tanto adolescentes. Tem um grupo de jovens que já estão desencarnados, muitos por conta da droga, por conta de acidente e por inconsequência dele mesmo. A gente sempre está, mesmo que você eduque, o seu filho pode sofrer isso, né? Ninguém está liberto disso. Às vezes é o caminho dele, mas o que eles mais pedem é o perdão. Por não ter ouvido, por não ter feito as coisas que os pais diziam, e os pais pedem perdão também. Às vezes o que o pai está mais pedindo perdão é talvez por não ter tido ter educado tanto ele. Não estou falando na parte do ABC. Estou falando do que a gente tem por dentro, do que a gente vai levar para a sociedade. Então, a gente levar isso como pensamento, né? Mesmo quem já é avó e quem é avô. Quem que a gente recebeu no nosso laço, né? Não é um obsessor. Ele tem que ser o seu amor, né? Então, é isso que eu quero que vocês deixem como pensamento. E para que vocês reflitam em casa também. E consigam se desenvolver isso no nosso lar. Tá bom? Então, é isso que eu tinha mais ou menos para passar para vocês um pouco da minha experiência.